Capítulo 1 Luz. A fotorreação é uma propriedade física de deslocamento de uma partícula que, ao transitar por uma área atrita com um meio, gerando um fenômeno de luminosidade, em que carga, força e energia estão presentes. A emissão de partículas geralmente ocorre de uma estrutura física que uma combustão provocada pela ficção de elementos gasosos de um astro solar faz deslocar por propulsão massas de substâncias que se projetam no vácuo para a borda de planetas e com as respectivas reentradas da atmosfera. Uma partícula é uma unidade de centro de massa que pode ser percebida sob diversos tamanhos e formas. A massa que se propaga como partícula na forma de emissão de luz é tão pequena que apenas o efeito visual de sua propagação é sentida como projeção no espaço. Pode-se pensar que uma massa ocorre à existência de um limite de velocidade de propagação? Se um observador parar para pensar, um sistema parcialmente fechado como um sistema solar, seu centro de radiação de energia pode ser percebido como uma constante em que as partículas da combustão solar se propagam no espaço. Porém, a massa solar de um sistema planetário para outro sistema planetário se diferencia em composição atmosférica da corola solar e de materiais reativos concentrados, em que a velocidade de propagação de partículas devido à propulsão atômica pode variar de acordo com a intensidade do núcleo de cada estrela. Isto significa que a luz viaja em variações distintas de acordo com o corpo solar de um sistema planetário. E ainda existe o efeito conjugado, que o sistema interativo da influência solar entre corpos consiste em diferenciais de temperatura, pressão e produção de meios com maior ou menor concentração de energia. Para a psicologia cognitiva, a luz possui grande importância porque é a luz, a essência da constituição dos corpos. E é através de fenômenos de dobra destas partículas que produzem a fotorreação que os receptores do corpo humano acumulam por meio de apropriação, dados que, uma vez coletados, são fontes inesgotáveis e renováveis de informações que servem de orientação de um ser vivo no seu planejamento de permanência do habitat. A luz no espaço pode ser transformada em excitação, energia, matéria, som, vibração, estímulos, densidades, fotossensibilidades, gerar efeitos de luminância e luminescência sobre os corpos, oferecer pistas de como elementos presentes no tridimensional possuem representatividade física na forma de matéria, transferir energia para os corpos, influenciar a decomposição e a formação de corpos e principalmente colaborar para forjar átomos e moléculas dentro de atmosferas, a partir das construções de partículas reativas pré-existentes dentro destes orbes. A luz como excitação parte para uma forma de propagação controlada, geralmente incidente sobre um corpo, que a modifica e gera um padrão de influência que fatores de luminescência permitem que meios receptivos dos corpos biológicos possam administrar uma influência, reconhecida por meio da conexão de seu padrão de influência na borda do comportamento humano. Na forma de energia, a luz pode se acumular na expressão de carga, como um meio que pode ser comparado a uma bateria, que o acúmulo de partículas com alta concentração iônica ou catiônica permite conservar as propriedades de transferência de propagação de partículas quando orientadas para propagação em determinado sentido. Tanto íons como cátions são subespécies atômicas sensíveis a pequenos estímulos de movimento, que o menor deslocamento de partículas ou pressão de partículas em uma área desencadeiam partidas, por meio de atrito no espaço, destes elementos na produção de sinais de movimento que são conhecidos como energia. Esse efeito de propagação gera ondas eletromagnéticas em torno do sentido em que as expansões de conteúdo são concentradas e encaminhadas. Então, o que antes era luz, agora é um conjunto afunilado direcional de partículas que trazem propriedades de deslocamento, na concentração de massa que pressiona a navegação de submatéria para outros meios. Mas se a energia se propaga submatéria, por que seres vivos, dependendo da intensidade, levam choque diante do contato com energias? Devido ao princípio dinâmico dos corpos também estar voltado ao funcionamento interno também pela condução de energia. De certo modo, dependendo da amplitude da descarga, a expressão da pressão que entra no corpo das partículas gera uma corrente ou fluxo de submatérias, íons e cátions, outras partículas, que forçam os circuitos internos à reatividade, que os receptores opioides, nociceptores, percebem o acúmulo repentino de excitação como quebra do equilíbrio, ruptura de processos e, consequentemente, instalação de sensações de dor. Mais adiante, um capítulo específico irá tratar sobre energias. A luz como matéria se estabelece em critérios de refração e reflexão sobre meios até que um represamento em termos dinâmico de um padrão de condensação de energia seja geradora de estabilidade inercial, fundamental para a formação de corpos. Para a psicologia cognitiva, os corpos, na forma de matéria, são insumos e aprendizado em que seus conteúdos são extraídos por meio da iteração.
Interação e observação em que os estímulos identificados através do bordeamento do contato seja sensível o suficiente para transmitir as características mais relevantes de seus conteúdos. Por meio de acesso psicofísico das dimensionalidades de tais objetos que são capazes de serem sentidas e percebidas com o vínculo do homem na identificação projetiva destes objetos. Como o som, a luz necessita passar por transformações vibratórias que são mais específicas de corpos, em que os processos de formação dos tons podem ser percebidos como uma matiz de conteúdo atmosférico em que a luz é abundante e relativamente uniforme, e uma matéria que ao vibrar no ambiente é capaz de produzir ondas de energia capazes de deslocamento de massas atmosféricas que ao se propagarem são geradoras de sinais na forma de ruídos, colisões, que serão também em breve estudados com maior detalhamento. A luz como vibração permite que os corpos possam se modularem em termos de influência na formação de padrões uniformes, ou lineares ou multimodais, que a incidência de partículas de luz sobre os corpos permite criar gradientes de temperatura, pressão, combinação e retroalimentação de partículas que podem aflorar nos seres biológicos variáveis psicofísicas e psicodinâmicas na forma de sensações carregadas de variações necessárias para a produção de atividades percentuais, percepção de campos magnéticos ou delineamento de corpos ou de luminância, como uma medida de presença do corpo dentro do contexto ambiental. Como estímulo, a luz é um insumo capaz de estatizar a presença de corpos na tridimensionalidade. É a matéria-prima mais utilizada pelo sistema visual. Convém lembrar também que o sistema visual recebe informações de pressão atmosférica, como também de movimentos das massas de ar atmosférico através das pálpebras presentes nas partes superiores de cada globo ocular. A luz na forma de densidade incide como uma represa de partículas que ficam mais ou menos orientadas ao tráfego de partículas dentro de uma velocidade constante ou homogênea dentro do centro de massa em que o espaço se torna um eixo de concentração de substâncias. Também são insumos de apropriação dos sentidos, a fim de que as características de uma densidade possam ser sentidas e permitir ou não uma aproximação, interação ou ruptura de um contato mais direto de sua influência. A luz como fotossensibilidade permite a nomeação dos objetos através das cores e da difusão da luz sobre os próprios corpos do objeto, como também fatores de radiação que o efeito da luz incidente sobre os objetos e a luz que é liberada a partir de uma outra fonte primária estabelece um vínculo de existência do objeto para a percepção projetiva para um ser biológico. O efeito da luminância que a luz transfere para o objeto é uma constante em que a influência da luz permite que o objeto possa se iluminar ou projetar na forma de luz em um espaço geométrico, no sentido de acender no ambiente, ficar acesso. Este conceito é muito importante para direcionar o transitar de seres biológicos dentro de um espaço vivido dentro de uma atmosfera, enquanto a luminescência dos corpos é uma capacidade do corpo de emitir luz, no sentido de propagação em que permita sinalizar para outros corpos o tipo de influência estatizada que o corpo está transferindo para o ambiente avisando outros corpos qual o seu padrão de existência na natureza. A luz também pode ser auxiliar na manutenção de presença fornecendo pistas sobre os objetos, principalmente na forma de sombras, ecos e padrões de variações de luz em um determinado espaço. Também essas componentes são muito importantes como fontes de dados para que os seres biológicos possam transitar em segurança e achar com facilidade fontes de energia que podem ser percebidas e identificadas como alimentares. Dentro de atmosferas existem moléculas que são dependentes de transformações das bases de luz, em que os compostos conseguem facilmente converter luz em fonte primária de energia, plantas, e a partir deste alimento ser capaz de produzir novas unidades atômicas na forma de usinas de produção de massa atmosférica ou terrestre. Tais como as plantas, animais também se utilizam de fontes de luz para a produção, por exemplo, de compostos nutricionais como, por exemplo, vitamina D. Entre todas as fontes primárias, a luz é a base mais importante para a produção de matéria, e também a mais importante para a manutenção da vida. Muitos confundem a água como sendo o material vital mais importante, mas é sim de relevância em termos de manutenção da vida dentro do meio atmosférico. A fotorreação possui inúmeras aplicações, a principal delas para os seres de visão óptica é o registro de quadros com que as projeções do ambiente sofrem um enquadramento projetivo por meio de um campo de ação em que o registro de frames permite ordenar, dentro de um ser biológico, o quão interativo e iterativo estão os objetos projetados em sua volta. De certo modo, a fotorreação é um insumo para o principal sentido de um ser humano que o permite ter uma vantagem enorme no domínio do ambiente. Pode-se perceber a fotorreação como uma impressão de partículas de luz sob uma base química em que as variações de pigmentos de fótons imprimem sob esta base as colisões das partículas, que no globo ocular ocorre na fóvea de forma temporal e provisória.
em que novos enquadramentos são realizados em vários enquadramentos dentro de um segundo de atividade do sistema visual. Dependendo da superfície de um objeto ou plano, as fotorreações podem gerar colisões a partir de processos distintos de formação. Em vias aéreas, por exemplo, um sistema de fotorreação pode printar em meio atmosférico um arco-íris em que o fracionamento da luz incide sobre partículas de água, em que o fenômeno de prototipagem pode ser observado em pleno céu de uma cidade. Nos corpos humanos, a luz incidente fornece reações de ativação de fermentação dos órgãos da pele, mantendo a vitalidade quando a incidência está na devida proporção adaptativa dos corpos. Sem a luz absoluta, Roberto Lente especificou muito bem em seus livros que não é possível gerar formação de imagens e que, portanto, o ser humano perde referenciais contidos no habitat pela não identificação do espaço ambiental projetado. Poderia-se pensar que para morcegos este princípio seja diferente, uma vez que este animal se locomove guiando através de sonares que equilibram a distância do seu corpo dos objetos, mas mesmo em ambiente noturno, pode-se pensar a ausência não absoluta de luz que permita aos corpos emitirem continuamente energia e luz tênue no espectro noturno. Então, em um ambiente com ausência absoluta de luz e sem fonte de emissão de energia, pode um sonar em tese captar a existência nuclear de um objeto? Este seria um tema que foge da proposta desta tese, mas que fica como estímulo à investigação e aprendizado para outros doutores que caminham pelo sentido da fixação e acumulação de conhecimentos. A luz é uma fonte primária mais valiosa para uma espécie. Dela se dependem praticamente todas as conexões com o ambiente em que o homem dependa para abstrair do espaço suas necessidades interacionais com o habitat. É um recurso dinamicamente renovável cujas fontes primárias há bilhões de anos são estáveis, e que permite suas mutações milenares. O homem atuar em estágios de adaptação numa taxa de mudança que torna confortável para a fixação do habitat fazer mutações na estrutura do DNA de forma bem gradual e lenta, que permita ao homem projetar suas preocupações sobre outros temas internos de seu habitat cujas transformações são dinamicamente mais rápidas.